Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouco sobre a camada de transporte, que é uma camada presente no modelo TCP/IP. Essa camada ela é responsável pela transferência de dados entre duas máquinas, independente da conexão. Começando aqui pelo controle de fluxo, esse evita que um emissor rápido sobrecarregue as regiões de uma memória de um receptor lento. Ou seja, ele está presente para garantir que os receptores que os dados não sejam perdidos. Ou seja, um receptor lento pode levar à perda de segmentos. Se a memória disponível para guardar os segmentos no receptor se esgota, o receptor é forçado a descartá-lo. O controle de fluxo evita que um emissor rápido sobrecarregue as memórias de um receptor lento. O TCP, que é o modelo, ele fornece mecanismo para garantir o controle de fluxo, que são os dois hosts que estabelecem uma taxa de transferência de dados satisfatórias para acontecer essa transferência sem perda de dados. O handshake triplo é o processo pelo qual as duas máquinas afirmam uma a outra. Ou seja, nessa etapa aqui, as máquinas elas conversam entre si e dizem uma para a outra, mandam uma confirmação, falando que já estão prontas para iniciar a comunicação. É necessário esse handshake triplo porque os números de sequência não são vinculados a um relógio global na rede. E os protocolos do modelo TCP podem ter mecanismos diferentes para captar o ISN, que é a sequência de número inicial. O janelamento ele é uma etapa que regula quanta informação pode ser passada por uma conexão TCP. Tanto a origem quanto o destino possuem janelas de transmissão e recepção, que utiliza a memória para tornar o processo mais eficiente. Assim, a origem pode mandar os pacotes em fluxo, sem ter que esperar cada pacote ser reconhecido. Isso permite que o destino receba os pacotes fora de ordem e os reordene posteriormente, enquanto espera por mais pacotes. Estabelecimento, manutenção e término de sessões são segmentadas, são etapas segmentadas, ou seja, são processos que levam à transferência da informação, após a ligação ser afirmativa. Para iniciar a transferência da informação, é necessário o estabelecimento de uma ligação. Os níveis de transporte nos dois extremos comunicantes trocam mensagens através da rede para verificar se a transferência é autorizada por ambos. Depois de estabelecida a ligação, pode-se começar a trocar informação na forma de segmento. Os dois extremos continuam a comunicar, de modo a verificarem se os segmentos são recebidos corretamente. A primeira ligação solicita sincronização. A segunda confirma o pedido inicial de sincronização e envia parâmetro de sincronização. A terceira mensagem é uma confirmação que informa o destinatário que ambos os extremos concordam com o estabelecimento da ligação. Após toda essa ligação ter sido estabelecida, pode ter início a transferência de informação. E assim a gente completa todo esse processo aqui, citando essas principais características e etapas: estabelecimento, manutenção, término de sessão, controle de fluxo, handshake triplo e janelamento, fazendo parte da camada de transporte que está presente no modelo TCP/IP. Falando sobre a confirmação, o host transmissor ele registra cada segmento enviado esperando por uma confirmação. Quando o dado ele é enviado, um timer é disparado. Se a confirmação não vier antes que acabe o tempo, o segmento ele é retransmitido. No host de destino, o TCP ele agrupa e analisa os segmentos recebidos, verificando se a mensagem está completa. Se a mensagem não estiver completa, aquele segmento que está faltando, que ele verificou através da numeração, ele é retransmitido. Vamos falar agora um pouco sobre o TCP em si, que é o protocolo de controle de transmissão. O TCP é um protocolo orientado à conexão, ou seja, antes de a aplicação começar a transmitir dado, ela deve solicitar a conexão. O TCP também controla os estados das conexões existentes, garante a confiabilidade das transferências de dados. E aqui a gente vou falar aqui sobre alguns pontos da estrutura do protocolo TCP. A gente tem a porta de origem, que ela identifica o protocolo de origem na camada de aplicação, assim como a porta de destino, que identifica o protocolo de destino da camada de aplicação. Tem também o número sequencial, que identifica o número de sequência do primeiro octeto, o número de reconhecimento, que identifica o próximo octeto que o destino vai receber. Enfim, sobre agora o protocolo de datagrama de usuário, que é o chamado UDP, né? O UDP ele fornece o meio para o envio de datagramas entre algumas aplicações. Esse protocolo ele não garante a entrega dos dados e usa a camada de internet pelo protocolo IP, né, o Internet Protocol, para enviar dados para outro dispositivo. Agora sobre o número de portas TCP e UDP. Tem algumas portas que elas são separadas para algumas aplicações. Estas portas são chamadas portas conhecidas. A gente tem aqui algumas portas conhecidas, que é a porta SSH, que é a porta 22, a porta DNS, a porta para o DNS, que é o 53, e a porta 21, que é para o STP, e tem as demais portas que são alocadas dinamicamente. Agora falaremos sobre a camada de aplicação na arquitetura TCP/IP. Na arquitetura TCP/IP, a camada de aplicação pode ser interpretada
tanto na terceira camada como na quinta camada. Isso vai depender do autor e sua interpretação. Onde a camada de aplicação na arquitetura TCP/IP, ela faz o papel de 3 outras camadas em comparação à arquitetura OSI, onde ela faz a comunicação direta com o usuário e todos esses processos demonstrados aqui. Os seus principais protocolos: FTP, o protocolo de transferência de arquivos, Telnet, HTTP, que é o protocolo de transferência de dados em si, e SMTP, que é a transferência de e-mails e envio. Para tanto a arquitetura TCP/IP como a camada de aplicação funcionar, existe o DNS, que é um dos principais fatores. Mas como surgiu o DNS? Antigamente, quem fazia provedor anotava em um caderno, fazia anotações de IP em caderno e mandava para outras pessoas, para conseguir se conectar. Mas isso se tornou uma prática muito ruim para todos. Por isso que teve o surgimento do DNS, que é um nome que podemos interligar com IP. E fica muito mais fácil de decorar e similar um nome do que números. E, resumidamente, o DNS faz isso. Ele pega o IP, os números, e transforma em nome. E vice-versa, quando você digita o nome, também pode vir o IP. Isso é IP ou domínio, /name. Estrutura hierárquica, que é a estrutura do domínio, onde tem um ponto de origem, a divisão por países BR, FR ou PT, e a finalidade, se é comercial, se é educacional e etc. Aqui temos um pequeno exemplo, onde tem a raiz, tem os países, tem a finalidade dele, e que chegamos no domínio do IFAL, que é www.ifal.edu.br, que o host geralmente indica a função, como .edu, que é educacional, .gov, que é do governo, .com, geralmente é comercial, e .org de organizações. Os subdomínios, temos um exemplo aqui, professores.ifal.com.edu.br. Professores é um subdomínio de IFAL, IFAL é um subdomínio de .com é um subdomínio de edu e assim vai indo. E agora temos a comunicação DNS. Aqui temos um pequeno exemplo que coloquei, onde um aluno em seu computador em casa tenta fazer acesso no site de comunicação do IFAL, que é www.ifal.edu.br, onde a máquina dele não sabe quem é esse cara, ele pergunta para outra máquina, se a outra máquina também não sabe, ela vai no DNS raiz. No DNS raiz, ele diz, opa, eu conheço .br, que é o DNS do país. Através do DNS do país, ele diz, opa, eu conheço .edu, que é o host. E, através do edu, ele consegue chegar no domínio do IFAL. Do domínio do IFAL, ele consegue chegar no IP da máquina onde está hospedado o site do IFAL. Esse foi um pequeno exemplo de como funciona toda a comunicação DNS. Bom, eu vou falar sobre FTP, que significa Protocolo de Transferência de Arquivo. Ele é basicamente um tipo de conexão que permite a troca de arquivos entre dois computadores conectados à internet. Mas para que serve? Imagine que você está fazendo um site de uma empresa em equipe. Todos os computadores dos componentes têm capacidade suficiente de armazenar o site, mas o site precisa ser compartilhado entre a equipe para que cada um faça a sua parte. Portanto, aí entra o FTP, que serve exatamente para fazer a ponte de comunicação entre essas pessoas. Através dos seus computadores conectados à internet, eles se comunicam através de um servidor online, que é o local onde essas informações ficam hospedadas. Pode-se dizer que o comando telnet proporciona a emulação de um terminal à distância, ou seja, com ele é possível executar comandos escritos no teclado de um computador remotamente. A aplicação estabelece uma conexão TCP por meio de login, entre parênteses, usuário e senha, a um servidor remoto. Depois de logado no sistema, o usuário pode digitar comandos como se estivesse na própria máquina, só que remotamente. E essa aplicação ela é muito utilizada para realizar configurações em servidores, estações e dispositivos de redes à distância. HTTP é o protocolo padrão da internet, atuando nos browsers, sendo assim a base de toda a comunicação na internet. O seu funcionamento se dá da seguinte forma. Ele é dividido em 4 etapas. A primeira é a conexão, que é quando o cliente, o navegador no caso, estabelece a conexão TCP na porta de um servidor remoto, que é a porta 80. O segundo passo é a solicitação de informação, que é quando o cliente envia a solicitação de uma informação desejada, seja ela um arquivo, um vídeo, imagem, etc. O terceiro passo é a resposta, que é quando o servidor encaminha as informações solicitadas. E o último passo que é o encerramento da conexão, que é quando a conexão TCP pode ser encerrada pelo cliente ou pelo servidor. SNMP é um protocolo que atua no gerenciamento de rede. O gerenciamento de rede é composto por alguns elementos. São eles: elementos gerenciados, agentes, gerentes ou gestores, banco de dados, protocolos, interfaces para programas aplicativos e interface com o usuário. Já o processo em si consiste em 4 etapas. São a coleta, tratamento, análise e ação. No protocolo SNMP também temos o MIB, que é a base de informação de gerenciamento, que é uma base de informação sobre um objeto gerenciado. Os principais comandos de operações SNMP são o GET REQUEST, que é quando o servidor solicita uma informação ao elemento gerenciado, GET RESPONSE, que é quando o elemento gerenciado responde a uma requisição do servidor,
Set, que é quando o servidor altera o valor de uma variável do objeto gerenciado. SNMP walk, que é quando é realizada uma varredura na estrutura da MIB. E o trap, que é um alarme gerenciado em virtude da ocorrência de um evento. E também podemos ver uma imagem ilustrando melhor o funcionamento do SNMP. SMTP é o protocolo padrão de envio de e-mails na internet. Trabalha em conjunto com o POP3, que é um protocolo de transmissão de correspondência virtual. O funcionamento do protocolo SMTP se dá da seguinte forma. Um usuário envia o seu e-mail ao destinatário por meio de sua conta em um servidor de e-mail A. Esse servidor A inicia a transferência mapeando o nome da máquina no endereço IP destino, estabelecendo uma conexão TCP com o servidor de e-mail do domínio de destino, que no caso é o servidor B, e envia a mensagem ao servidor de destino, que armazena em uma área local. Sendo assim, o usuário de destino, quando quiser, ele pode acessar o seu servidor e ler as suas mensagens.